as nossas aulas, então. Vou fazer uma breve revisão daquilo que a gente já fez, tá? Vou fazer alguns exercícios que está na apostila. Quando chegar na hora, eu falo a página para vocês acompanharem. Lembrando que a aula é gravada, você pode pausar, pode fazer perguntas no comentário, pode me perguntar depois particularmente, não tem problema nenhum se surgir alguma dúvida, tá bom? É uma revisão, vou tentar fazer uma revisão bem curtinha mesmo, para não estender muito a aula e a gente focar mais nos exercícios, beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, o que a gente aprendeu agora nesse capítulo? A princípio, os três entes geométricos primitivos, que é o ponto, a reta e o plano. A gente vai relembrar o que é cada um deles. O ponto é aquele cara que é adimensional. A gente diz que ele é adimensional. O que é adimensional, Jéssica? Ele não tem dimensão. Você não consegue medir nada dele, nem altura, nem comprimento, nem largura, nem nada, né? E, na verdade, o que nós temos são representações desses entes geométricos primitivos, né? São coisas que nos lembram o que eles são, tá? Geometricamente, como que a gente representa o ponto? Desenhando um pontinho mesmo, como vocês têm aí no slide de vocês. Características do ponto, então, não tem dimensão. E como que a gente dá nome para ele? Nós usamos as letras do nosso alfabeto, tá? Maiúsculas é muito importante, não pode ser minúscula, não pode ser outra letra de qualquer coisa, não é desenho, nada. O ponto, para você dar nome nele, é ponto A, ponto B, ponto C, ponto X, ponto M, tá bom? Sempre usando letra maiúscula. O outro ente que nós estudamos extremamente importante é a reta. A reta, ela tem uma dimensão, ela tem o comprimento, tá? E a grande característica da reta é, ela é infinita para ambos os sentidos que você desenha a reta, beleza? Então, diferente do ponto, ela tem uma e apenas uma dimensão. A gente consegue medir entre aspas, que vocês vão ver que a reta não dá para medir, tá? Outra coisa da reta que dá para medir, a reta em si não, porque ela não tem fim. Como é que você vai medir algo que não tem fim, não é? E do mesmo jeito que nós damos nomes aos pontos, nós também damos nomes às retas. Nós também usamos letras do nosso alfabeto, só que minúsculas, tá? R, S, T, U, V, W, X, Y, isso aqui minúscula, beleza? Então, ponto maiúscula e reta minúscula, beleza? Outra coisa, a minha câmera está um pouquinho em cima aí, mas acho que dá para acompanhar. Vocês têm uma reta aí e tem alguns pontos representados nessa reta. Esses pontos aí, ó, A, B, C, M e D. Quando os pontos estão desenhados em cima da reta, a gente diz que esses pontos pertencem à reta. O ponto Y, a gente fala que não pertence à reta porque ele não está em cima, ele está fora da reta, ele está jogado aí no slide, beleza? Eu posso definir também o nome de uma reta usando outra nomenclatura, tá? Deixa eu pegar aqui para escrever para vocês. Por exemplo, se eu pegar esse ponto A aqui e esse ponto B, eu posso chamar essa reta de reta, é assim que eu desenho, tá? Setinha para os dois lados, reta AB, certo? Reta S, reta T, reta B. Se a reta tiver os pontos, a gente geralmente usa os nomes dos pontos. Se não tiver ponto representado nela, aí a gente dá uma letrinha do alfabeto minúscula para ela, beleza? E continuando o nosso estudo, a gente viu que por um único ponto passam infinitas retas. Até fiz a brincadeira com vocês, né? Ó, gente, tem na apostila lá, página tal, desenha a reta e compara a sua com a minha. Vocês perceberam que algumas pessoas às vezes desenharam a mesma reta e outras não. Por um ponto, eu posso traçar infinitas retas, tá? Aqui no slide tem para vocês o ponto P, tá aqui, e tem desenhado uma reta. Eu poderia ter desenhado outra reta aqui, várias retas, tá? Por um ponto, infinitas retas. Por dois pontos, apenas uma única reta. É lógico que passando ao mesmo tempo por esses dois pontos, tá? Se você pegar os dois pontos separados, você pode traçar infinitas retas. Agora, se você quer uma reta que passe pelos dois pontos ao mesmo tempo, só é possível traçar uma única reta, que é essa reta que está aqui, tá? Aqui dá para a gente pegar o exemplo, ó. Ele usou R como nome da reta, ou você pode chamar essa reta de reta PQ, porque representou esses dois pontos nela, beleza? Da reta, nós temos as partes de uma reta, tá? Quando você desenha um ponto numa reta, você divide a reta em duas partes. Essas duas partes são chamadas de semirreta. Então, você tem a semirreta AC, tá vendo aqui, ó? Tá vindo para cá. O meu tá meio torto porque eu tô sem a régua, tá? Então, tem a reta aqui, ó,
desculpa, a semirreta AC e a semirreta AB. A semirreta, diferente da reta, ela tem uma origem e o outro sentido dela não tem fim, tá? Para representar a semirreta, eu uso essa setinha assim, tá vendo? Ó? Então, reta é a seta com os dois sentidos aqui, tem a ponta nas duas setas. Semirreta é uma origem e uma setinha só para um lado, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Depende do seu desenho aí. E além da semirreta, nós temos o que é extremamente importante, que é o segmento de reta. Na reta R, eu tenho desenhado aqui dois pontos, o A e o B. Quando eu pego esse pedaço da reta R, eu chamo esse pedaço de segmento AB. E interessante a gente lembrar aqui, segmento de reta é o que nós usamos para desenhar as figuras planas, tá? Quadrado, losango, retângulo. A gente usa eles por quê? Porque é o único que pode ser medido. Você pode pegar uma régua e medir. A reta você não mede, a semirreta você não mede, porque elas têm infinitos, né? A reta tem dois infinitos e a semirreta um lado só que é infinito. O segmento de reta ele é finito, fim, ele tem começo e tem fim. Então você pode medir ele. São eles que nós usamos, tá? Então relembrando aqui, para representar a reta, eu desenho a retinha com as duas cabeças da seta, tá? Semirreta para um sentido só, assim ou assim, tá? E segmento de reta é só isso daqui, não tem cabecinha de seta, beleza? Porque ele tem começo e tem fim, é como se tivesse um pontinho aqui e um pontinho aqui, que é exatamente o que nós temos aqui, beleza? Aí nós estudamos medida de um segmento, né? Como ele pode ser medido, a gente pode medir esse segmento. Então, nós usamos as nossas unidades de medida, metro, centímetro, milímetro, quilômetro, depende do que você for medir, tá? Quando ele não dá uma unidade de medida específica, a gente chama de U. O que é U? U é de unidade de medida. U, unidade, tá? Eu tenho aqui o segmento AB, que ele está dizendo que mede uma unidade, e quando você compara esse segmento AB com o segmento CD mede 5 unidades. Porque se você tomar como padrão esse pedacinho roxo, você vai ver que esse pedacinho roxo, olha essa figura aqui embaixo, ó, ele se repete 5 vezes, esse pedacinho roxo, ele cabe 5 vezes no pedação amarelo, tá? Então, o CD são 5 partes do AB. Como o AB vale 1, o CD então vai valer 5, porque ele cabe 5 vezes aqui. Belezinha? Segmentos congruentes. Tudo que você lê em matemática, quando tiver escrito congruente, esse congruente significa igual, tá? Para qualquer coisa. No caso da nossa geometria, segmentos congruentes são segmentos que têm o mesmo tamanho. Se eu disser para você que um segmento AB tem 3 unidades de medida e o segmento CD é congruente, você já pode afirmar que o CD também tem 3 unidades. Então, são segmentos iguais, têm o mesmo tamanho, têm o mesmo valor, beleza? No exemplo aqui eu tenho o segmento AB, que mede 3 unidades, e o segmento CD, que também mede 3 unidades. Se ambos medem 3 unidades, a gente fala que eles são congruentes, eles são iguais. Beleza? E o que ficou faltando, né, um pouquinho, o plano. Então, nós vimos o ponto, a reta e faltou o plano. O plano, a gente também tem ideia do plano. O plano é infinito, tá? Aí você vai desenhando, desenhando, você desenha um pedaço do plano, vamos dizer assim. Nós temos representações do plano, a superfície da mesa, uma folha, a superfície da folha, o touch do notebook, sei lá, uma tábua, a parede da sua casa, da sala de aula. São ideias de plano. Já deu para perceber que o plano tem duas dimensões, ele tem o comprimento e a largura, beleza? Então, o ponto não tem dimensão, nada, a reta tem uma dimensão e o plano tem duas dimensões, beleza? Aqui vale lembrar aquela historinha de colineares e coplanares, tá? Vou relembrar nisso daqui. Então, você tem esse plano aqui, azul, bonito. Para dar nome no plano, a gente usa letras do alfabeto grego, não é do nosso alfabeto, esse daqui é um pouquinho diferente, tá? Letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama, sigma, vocês vão se familiarizar com isso. E nesse plano alfa aqui, ó, o alfa é esse daqui, ó, é esse azinho estranho aqui, tá? O alfa, nesse plano alfa eu desenhei 3 retas, a reta S, a reta T e a reta R, beleza?
Quando as retas estão no mesmo plano, eu chamo essas retas de coplanares, tá? Então, retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Lembra que co é estar junto, cooperar, e planar lembra plano, tá? Então, coplanar está no mesmo plano. Eu posso ter retas coplanares, assim como eu posso ter pontos coplanares. Se eu desenhar uns pontos aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês, ó, o ponto A, o ponto B, vou desenhar um outro ponto aqui fora, o ponto C. O ponto A e o B, eles são coplanares, eles estão no mesmo plano. Se eu comparar o ponto B com o ponto C, se eu quiser unir esses dois aí para pensar, não, eles não são coplanares, eles não estão no mesmo plano. E quando a gente estudou reta, a gente viu também que se eu desenhar dois pontos numa mesma reta, dois pontos na mesma reta, a gente chama eles de colineares. Linha de reta. Então, eu posso ter situações colineares e coplanares. Percebam que os dois começam com co. Só que quando é coplanar é que está no mesmo plano. Colinear é quando está na mesma reta. Beleza? Vamos lá, então. Tem um exercíciozinho aqui para a gente fazer. Esse ele é parecido com aquele que eu passei na folhinha para vocês. Como vimos, algumas situações do dia a dia nos fazem lembrar os entes geométricos primitivos. Leia com atenção os itens com atenção e escreva se ele sugere a ideia de ponto, reta ou plano. Um grão de poeira, ele te faz lembrar do quê? De um ponto, de uma reta ou de um plano? Grãozinho de poeira, não dá para medir, né? A gente vê que o grão de poeira, ele me lembra um ponto. Então, a gente vai escrever aqui ponto. Lembrando que este exercício está na página 74 da sua apostila, tá? Quem quiser ir fazendo comigo, pode pausar o vídeo, pegar lá bonitinho e a gente fazendo junto. O furo da agulha. O furo é onde você põe a linha na agulha ali. Aquele furo, a agulha em si, se eu fosse pensar na agulha, seria uma reta, né? Mas só o furinho da agulha também me dá a ideia de ponto, beleza? Uma folha de papel sulfite. Tenho ela aqui, ó. Uma folha de papel sulfite. A folha em si, ó, tem duas dimensões, comprimento e largura aqui, beleza? Duas dimensões, me lembra plano. Vamos escrever aqui, então, plano. Plano, muito bem. Um fio esticado. Eu tenho até um fio aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, um fio esticado. Me dá a ideia de ponto? Não. Uma ideia de plano? Não. Me dá uma ideia de reta, tá? Então, vamos escrever lá. Um fio esticado dá a ideia de reta para gente. A superfície de uma mesa. Já falei para vocês na hora que eu defini o plano, né? Ele me dá... Ixi, Maria, escrevi tudo errado aqui. Me dá a ideia de plano, beleza? E as raias da piscina. A raia da piscina é onde o nadador... Aquelas faixas onde o nadador disputa lá, né? As provas de natação. Elas me lembram retas. Beleza? Aqui, o outro exercício, só para a gente fechar, então, essa ideia de coplanar e colinear. 3. Leia as informações e relacione as colunas. Eu vou ligar as colunas aqui, tá? Vou mudar até a cor da minha caneta aqui. 3 ou mais pontos, tá? Que pertencem a uma mesma reta. Ó, mesma reta, lembra de linha. Então, o que está na mesma reta é colinear. Se são pontos colineares. Então, eu vou ligar aqui, ó. Esse daqui, vou ligar ele aqui. Beleza? Vou trocar a caneta de cor de novo. 2 ou mais retas que estão contidas num mesmo plano. Mesmo plano planar. Então, são coplanares. Como ele está falando que são retas coplanares. Tá aqui, ó. Liga aqui, ó. Beleza? E o último, 4 ou mais pontos que pertencem ao mesmo plano coplanar. Se é coplanar e são pontos, então eles são chamados de pontos coplanares. Belezinha? Agora, os próximos exercícios que eu vou fazer, que acho que vocês ainda não fizeram, eles estão na página 71 e 72. Eu vou fazer só 5 exercícios, tá? Porque os demais eles são feitos com materiais que a gente usa em construção geométrica, compasso, régua. Isso daí ainda eu vou montar a aula para vocês na lousa verde mesmo, tá? Aqui não tem como montar. Não tem compasso digital, até tem, mas daria muito mais trabalho do que eu gravar a aula lá. Fica mais simples para vocês acompanharem na lousa normal, beleza?
Então, vamos lá. Exercício 1. Para essa atividade, você vai precisar de um compasso. Estou com o meu aqui, tá? Pode pausar o vídeo e ir lá pegar o seu compasso. É para usar o compasso, não é para usar régua, tá? Desenhe um segmento cujo comprimento seja igual a 7 vezes a unidade de U representada a seguir. O que você vai fazer? Você tem aí representado para vocês, deixa eu dobrar minha folha para vocês não verem a resposta, né? Você tem aí, tá assim, né? Tá aí para vocês o segmento U. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu compasso e vai medir esse segmento U. Vou colocar aqui na mesa para eu medir. Você vai pôr a ponta seca numa extremidade e a ponta de grafite na outra extremidade, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? Mediu. Essa medida aqui, você vai pegar a sua folha e vai desenhar 7 pedacinhos. Como assim, Jéssica? Vou desenhar aqui para vocês irem acompanhando, tá? Ponta seca e faz um risquinho. Ó, vê se dá para enxergar aí. Ponta seca e faz um risquinho. Na onde eu fiz esse risquinho, eu vou pôr a ponta seca do compasso. E vou fazer outro risquinho. Ó, tenho 2 risquinhos. Nesse segundo risquinho, vou pôr a ponta seca do compasso e fazer mais um tracinho. Eu vou repetir esse processo 7 vezes. Tá vendo? Ó, vai fazendo o segmentinho aqui. Vai colocando do ladinho até vocês obterem esta figura aqui. Tá vendo a minha figura? Ela tem 7 pedacinhos com U. Se você contar, tem 7 Uzinhos ali, tá? Então, você vai repetindo o seu compassinho aqui 7 vezes. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pedacinhos você faz aí nesse espaço que tem aí na apostila, beleza? Pode pausar o vídeo, pode fazer com calma e depois você retoma. Eu só não vou pausar o vídeo para a aula não ficar muito extensa, tá bom? Próximo exercício. Usando um compasso ou uma régua e considerando U como unidade padrão, determine a medida de cada segmento. Olha só, ele no item A ele fala para a gente, deixa eu marcar aqui minha caneta, cadê? Tá aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. Tem aqui, ó, esse pedaço aqui. Você vai medir esse pedaço e vai ver quantas vezes esse pedaço cabe aqui, tá? Eu vou medir mais ou menos a olho aqui, ó. Cabe 1, 2, 3, 4. 4 vezes aquele Uzinho cabe do A até o B. Então, a medida do segmento AB é igual a 4 unidades. Vou fazer a mesma coisa para o item B e para o item C. Ele me fala que a unidade padrão é essa daqui. Eu tenho que ver quantas vezes esse pedacinho U cabe entre o C e o D. Tá? Fazendo meio a olho aqui, que não dá para medir no slide, ó. Então, eu tenho aqui, coube uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se você fizer com a régua, com o compasso aí, você vai ver certinho, tá? Então, o segmento CD mede 3 unidades. Aquele Uzinho coube 3 vezes ali dentro. E o EF, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui tem um U e aqui tem um outro U. Então, o segmento EF mede 2 unidades. Beleza? Pode pausar o vídeo, pode fazer devagar, sem correria. Se tiver dúvida, pode me perguntar. O próximo exercício ainda está na página 71, só vou mudar o slide, tá? Observe as figuras. Você tem 2 pessoas ali, elas estão sendo medidas, né? Gabriela é mais alta que Júnior. Dá pra gente ver na figura. Ela tem 142 centímetros. Quantos centímetros aproximadamente Júnior deve ter? Bom, ela tem 142. Esse daqui é um tipo de exercício que você faz usando as alternativas, tá? Você tem lá as alternativas 50, 81, 136, 144. Já elimino uma. Qual que é? A 144. Por quê? 144 é maior que 142 e visivelmente na figura ele é menor do que ela, então não pode ser maior, beleza? Ele é menor, só que quanto que ele é menor, Jéssica? Assim, se você pegar aqui, ó,
calcular mais ou menos a metade da... A metade seria aqui na barriga dela aqui, né? Se a gente pudesse dividir ela no meio, né? Metade de 142 é 71. É ou não é? Dividir 142 por 2 dá 71. Beleza? Se você analisar a metade dela aqui, ó, tá quase pegando na metade dele. Ele não é metade dela e não é menor que a metade. E eu tenho uma alternativa aqui que é menor que a metade, ó, 50, tá? E ele é um pouquinho menor que 142. 81 aqui também está muito próximo da metade, né? 10 centímetros a mais que a metade. Ele teria que estar mais ou menos aqui. Então, só sobrou para a gente a alternativa C. Ele é quase do tamanho dela, só que ele é um pouquinho menor. Dentre as medidas que ele apresentou para a gente aqui, a única que daria mais ou menos certo, como ele quer aproximadamente, seria essa daqui. Beleza? Próximo exercício, esse daqui você vira a página da apostila, está na página 72. Ao escolher lajota, lajota é piso, tá? Para o piso de sua varanda, Dona Lúcia disse ao vendedor que precisava de lajotas que tivessem os 4 lados com a mesma medida. Aí ele tinha lajota no formato de losango, de retângulo, de quadrado e de trapézio. Quem lembra das propriedades que vocês já estudaram no Fundamental 1 de losango, retângulo, quadrado e trapézio, pode fazer de boa, tá? Agora, quem não lembrar, vai pegar a régua e vai medir os lados de todas as figuras, tá? E vai encontrar quais figuras que têm os lados com o mesmo tamanho, tá? Que lajotas o vendedor deve mostrar a Dona Lúcia? Mesmo tamanho. As figuras planas que têm o mesmo tamanho são duas. A gente vai voltar a estudar isso também, tá? Mas você pode medir aí. Losango, todos os lados são iguais, é uma das características de losango. E o quadrado também tem todos os lados iguais. Então, ele não poderia mostrar para ela nem o retângulo nem o trapézio, tá? Que eles têm lados diferentes. Então, ele deveria mostrar de losango ou de quadrado. A alternativa A. Você vem aqui e marca a alternativa A, beleza? E o nosso último exercício de hoje, o 5, ele diz o seguinte, está na página 72 também, tá? Marcelo mora num bairro planejado, onde cada quarteirão é um quadrado de 100 metros de lado, conforme mostra o mapa. Então, cada quadradinho laranja desse que vocês têm aí, estão vendo aí, ele mede 100 metros de lado, tá? Isso quer dizer que isso daqui, ó, que eu estou rabiscando aqui agora, ó, isso daqui mede 100 e esse daqui mede 100. A gente acabou de falar no exercício anterior que os quadrados têm os lados iguais, tá? Então, é 100 por 100. A casa de Marcelo fica no ponto A, então Marcelo está aqui, ó, no ponto A. E a casa de sua amiga Beatriz fica no ponto B, tá aqui. Beleza? Caminhando apenas pelas ruas, ele não pode atravessar as paredes da casa e andar pela casa, né? As ruas são esses espacinhos entre os quadradinhos. Qual é a menor distância entre a casa de Marcelo e a casa de Beatriz? Desconsidere a largura das ruas. Então, você vai caminhar, fazer o caminho dele pelas ruas, até ele chegar na casa de Beatriz. Olha, queridos, tem aproximadamente 21 caminhos possíveis para você traçar. Você quer ir fazendo zigue-zague entre os quarteirões? Você pode fazer. Você quer caminhar em linha reta, que é mais fácil? Você pode. Eu vou fazer alguns caminhos usando canetas diferentes, só para mostrar as possibilidades. Tá? Eu poderia simplesmente pegar o caminho mais fácil, que é, vem caminhando por aqui, e depois ele vira aqui e desce aqui. Ele caminhou, ó, um quarteirão, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 100 metros, que dá o quê? 700 metros, beleza? Ele quer saber qual é a menor distância. Essa é a menor, não tem outro jeito. A menor distância seria ele cortar pelo meio das casas, né? Mas ele disse que não pode fazer isso. Jéssica, eu não fiz esse caminho, eu fiz outro. Beleza, vou fazer outro caminho. Eu preferi descer aqui, ó. Estou fazendo de caneta azul agora. E vir por aqui. Opa. Só pelas ruas. Eu andei 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 metros também. Caminho azul, então, 700 metros também. Beleza? Ah, Jéssica, eu sou meio doida assim, eu gosto de vir fazendo zigue-zague no negócio. Pode, sem problema nenhum. Vou pegar a caneta preta agora, tá? Ah, ó, eu vim por aqui, o caminho mais curto, tá? Você não vai para a esquerda para depois voltar para a direita, pelo amor de Deus, hein? Tem que ser o caminho mais curto. Então, ó, eu vim por aqui, aí eu fiz assim, aí eu fiz assim, aí eu fiz assim, aí eu já vi a casa dela lá e fiz assim. Uau! Quantos metros eu andei? 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, qualquer caminho que você quiser fazer, você vai andar 700 metros, tá? Vou pôr aqui, ó. Ah, Jéssica, eu sou mais doida ainda. Eu peguei e vim por aqui, aí eu fiz assim, aí eu fiz assim, aí eu fiz... Tá vendo? Existem infinitas possibilidades, mas ele quer o caminho mais curto, beleza? O caminho mais curto é a pessoa, ele sem o Marcelo, né, que tá lá no ponto A, sempre vai andar 700 metros, beleza? Então, mais pra frente, depois eu vou postar separado para vocês, essa aula vai ficar separada em duas partes, os exercícios 6, 7, 8 e 9 da página 72 e 73, que eu vou fazer com os instrumentos de medida e vocês vão poder me acompanhar em casa. Quais são os instrumentos de medida? O seu compasso e a sua régua, tá? Deixa o compasso e a régua preparada aí pra gente usar na próxima aula, tá bom? Beijo e até a próxima.